Então vamos retomar aqui a nossa aula. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, então, dessa metodologia, desse modelo proposto, do modelo DREAM, que a gente construiu, tá bom? Então, quando a gente fala lá do D, do diagnóstico, nessa etapa é realizado, então, um diagnóstico inicial. Em qual nível de maturidade se encontra aquele processo da indústria para que a gente possa fazer as ações de melhoria. A partir desse entendimento do nível de maturidade, a gente traça os planos de ação para a evolução da maturidade. É isso que a gente consegue quando a gente faz um diagnóstico. E como que você faz esse diagnóstico? Durante ali o modelo, eu construí um questionário, algumas perguntas, da qual o avaliador ele faz esse diagnóstico, ele responde essas perguntas, que classifica em que nível aquele processo se encontra. Já na etapa de recomendação, a gente está falando o seguinte: dado o meu nível do diagnóstico e baseado naquela matriz X, a gente recomenda as tecnologias que fazem sentido para aquele nível de maturidade. Então a recomendação é essa. E a ideia é que se você tiver um nível de porcentagem daquele checklist atendido, você continua naquele nível. À medida que você pega e começa a aplicar a tecnologia, a ideia é que você avance na porcentagem dos itens para que você mude de nível de maturidade. A cada, trazendo um pouquinho dessa recomendação, só para ficar claro, turma, conforme a gente foi aplicando as tecnologias e a gente foi entendendo o que a tecnologia trazia de benefício, a gente conseguiu deixar bem claro no checklist o link do benefício. E quando você atende, você consegue subir a nota do checklist. Então é isso que a gente fez e é assim que funciona a etapa da recomendação. E a ideia dessa recomendação é que as ações recomendadas ajudarão na retirada das barreiras para a implementação das novas tecnologias, fortalecendo a nota do checklist DREAM. Beleza? Quando a gente fala do E, da execução, eu estou trazendo aqui que a ideia é usar uma metodologia de projeto ágil, como já foi abordado aqui na nossa aula, para dar espaço para a inovação, para que você possa avançar com esse projeto, usar a sua criatividade e assim você aborda essa ferramenta para resolver os problemas complexos. É assim que a gente aplica e é assim que a gente faz a execução. Na avaliação, eu entendo exatamente os ganhos e o impacto que aquela tecnologia trouxe para o resultado, para que eu possa tomar as decisões assim, puxa, valeu a pena eu colocar essa tecnologia nesse processo? Ou não? Esse é o melhor projeto que eu tenho? Aqui é na qualidade de gestor. Você vai ter que fazer isso. Você tem que saber o ROI de cada um dos projetos. É isso que o seu diretor, o que o seu líder vai te cobrar. Ele fala assim, mas vale a pena? E a ideia da avaliação é consolidar os ganhos. E na multiplicação, e também chamada aqui de maximização, é a partir do momento que você sabe, reuniu tudo ali. Puxa, eu sei que essa tecnologia é boa, que ela me ajuda no projeto, no processo e me traz resultado, eu posso ampliar o uso dela. Então você maximiza, multiplica e avança com mais aplicação dessa tecnologia em outros processos. E assim você consegue desenvolver a reaplicação dos projetos. Assim resume, a nossa metodologia DREAM, tá? É claro que a gente está tentando aqui falar de uma forma bem rápida sobre ela, mas que tem vários outros detalhes para a gente poder abordar nisso. Beleza? Agora, eu queria trazer um pouco da prática, de como a gente aplica. E vocês entenderam como foi a minha jornada. Desde 2017,
comecei a estudar mais sobre o tema, fui lá fazer o mestrado, estudei mais ainda, comecei a entender, conversar com outros profissionais, a construir um arcabouço de informação, criar uma sequência lógica para que você colocasse técnica, né? Eu gosto muito da melhoria contínua. E a gente sabe que quando a gente usa as ferramentas, o negócio fica mais fácil. Tudo tem uma estrutura, tudo tem um sentido. Te ajuda a ser mais produtivo e ajuda você a ser mais efetivo quando você faz dessa forma. Agora, na prática, vocês lembram da tecnologia? E a primeira tecnologia que eu queria destacar aqui são os robôs autônomos e colaborativos. Quando eu falo de robôs autônomos e colaborativos, queria mostrar alguns exemplos práticos que a gente aplicou, né? Aqui, por exemplo, numa célula aqui de um produto. O robô está pegando o produto ali na esteira e colocando na caixa, tá? Aí eu queria explorar um pouquinho o tema da colaboração. Qual que é a diferença de um robô industrial para um robô colaborativo? Vocês já perguntaram sobre isso? Lembrando que o robô industrial vem da terceira revolução industrial e o robô colaborativo está mais associado à quarta. Qual que é a característica que vocês observam nessa aplicação que diferencia de um robô industrial? Alguém tem uma ideia? As questões de segurança, ele não precisa estar enclausurado, sensível ao toque. Essa é uma das principais características e a diferenciação de um robô industrial para um robô colaborativo. Né, a gente está falando aqui que a questão, né, que nem o colega trouxe para a gente, que ele não está enclausurado como um robô industrial. Ele está... Deixa eu parar esse vídeo aqui para... Ele está na célula, trabalhando muito próximo do colaborador. Ele faz uma tarefa e o colaborador colabora, então existe uma colaboração aqui, o colaborador coloca a caixa e retira a caixa já, né, preenchida. Então cada um faz a sua tarefa. A questão da segurança agora, ele é sensível ao toque. Você pode ter um scanner de área para poder atender a legislação da NR12, né, porque existe legislação no país para segurança dos trabalhadores, de máquinas e equipamentos. Então, além dele ser sensível, ele tem um scanner de área, eu não preciso ter toda aquela estrutura enclausurada, e ele faz um trabalho muito próximo do meu colaborador para que a gente tenha essa colaboração. Essa é uma característica e é uma diferença dos robôs industriais. Além disso, turma, esse robô, ele está conectado. E como no modelo Dream, a recomendação é que o uso do robô colaborativo ele seja utilizado, por exemplo, no primeiro nível de maturidade. Você consegue usar robôs colaborativos no primeiro nível. E por quê? Mais uma vez, ele é habilitador de outras coisas. Imagine que esse posto de trabalho antes aqui, ele era feito uma atividade repetitiva e manual por uma pessoa. Então tinha aqui pessoas fazendo essa atividade. E quando você tem pessoas, você não consegue medir todos os resultados ou as falhas. As pessoas não estão conectadas nesse nível. Então, quando dá um problema, até eu entender qual que é o problema, eu não tenho dado, eu não tenho a informatização tão necessária para o primeiro nível de maturidade da indústria 4.0. Então, quando eu estou com uma atividade manual, eu não sou nada de indústria 4.0. Para eu ir para o primeiro nível, eu faço uma automatização. Eu faço uso dos robôs colaborativos e eu começo a ter as primeiras informações de quantas vezes falhou, se teve algum sensor aqui que deu problema, se na hora de pegar falhou o vácuo, a garra não pegou, quantos erros teve. Consigo medir
indicadores de produtividade, tirar uma medida de OAE, que é muito comum das fábricas, de ver a eficiência global dos equipamentos. Eu começo a criar dados para tomada de decisão. Enquanto que isso, anteriormente, quando era feito de forma manual, eu não conseguia medir nada disso. Então a gente precisa avançar. Uma outra coisa também importante falar aqui é que os robôs colaborativos, a diferença entre os robôs industriais é que para uma aplicação de um robô industrial, necessariamente você tinha que ter antes nas fábricas um tipo de profissional que era chamado de robotista. Uma pessoa super especializada em fazer a programação dos robôs industriais. Então isso era realmente até uma mão de obra muito valorizada e bem rara dentro do mercado de trabalho. Quando a gente traz para a nossa realidade de hoje de um robô colaborativo, a complexidade em fazer a programação desse tipo de robô é infinitamente menor de que de um robô industrial. Não sei se vocês já tiveram contato de fazer uma programação, mas só para resumir aqui, você tem uma interface, uma IHM, você aperta o REC, você movimenta manualmente o braço do robô e você grava. E a partir daí você aperta o play, ele começa a repetir aquilo que você queria fazer. Ou seja, é um avanço enorme, uma quebra disruptiva do paradigma. Não querendo ser simplista, mas é mais ou menos isso que você faz quando você programa um robô colaborativo. E aí você começa a dar acesso a esse tipo de conhecimento para outras pessoas e não fica apenas num profissional robotista, por exemplo. Tá? Então essa é uma das aplicações que a gente fez. Só para vocês saberem, a gente aplicou 16 robôs colaborativos na nossa fábrica. Tá? Isso num espaço de 1 ano. Outra aplicação aqui que a gente fez. Robôs colaborativos e autônomos. Nesse outro vídeo aqui a gente mostra uma aplicação onde a ideia desse carrinho, desse robô autônomo é ser responsável pelo reabastecimento das linhas, dos insumos das linhas. Então a minha linha de produção tem uma série de insumos para eu colocar na linha e transformar insumos em produto acabado. Então a ideia é, vamos fazer uso de um robô autônomo para poder fazer o reabastecimento? E aqui é só um trecho do vídeo da qual ele tira uma gaiola de insumos e leva embora e traz uma outra cheia. Essa era a ideia da aplicação desse cara. Quando a gente faz isso, né, ele de forma isolado é uma tecnologia. Ele fazendo a união com outras tecnologias, você potencializa a aplicação. E esse é o propósito da indústria 4.0. Não é tratar a tecnologia de uma forma isolada, mas é tratar ela de forma conectada. E assim você potencializar o uso das tecnologias. Então, no caso aqui, pensando em quem gosta de Lean, a gente tinha um Kanban. Kanban é uma palavra lá do Lean, onde você consegue medir os seus níveis ali de estoque para ser o gatilho de um reabastecimento. E quando a gente aplica um robô desse tipo, né, um autônomo, a gente cria, e eu batizei de um e-Kanban, um Kanban eletrônico, que em vez da informação estar ali num controle visual de nível no piso, você pode colocar essa inteligência do Kanban eletrônico nas máquinas. E à medida que eu vou rodando a linha, consumindo os insumos, os gatilhos do Kanban não são mais físicos, mas eles são eletrônicos. E eu posso acionar o robô, ele entende quando o nível de insumos reduz, eu faço o Kanban eletrônico, ele entende isso e ele faz o reabastecimento
das máquinas. Então, se você vê como a gente consegue potencializar a tecnologia, quando você faz a conectividade das tecnologias, a máquina está consumindo, eu vou sabendo quanto eu estou gastando de insumo, e esse gatilho, esse Kanban, aciona o robô para o reabastecimento. É mais uma aplicação do que a gente começou a fazer aqui. E você entende que o robô sozinho, comandado ali, vai lá busca, vai lá retira, entrega, ele é nível 1. À medida que eu vou conectando, ele passa para 2. À medida que eu vou trocando as informações e criando os meus Kanbans eletrônicos, e eu tenho a visibilidade, ele passa para 3. E a gente teve um avanço da maturidade da indústria 4.0. Entendeu como que funciona aquele avanço? Mas aí vem a grande questão do líder. A gente sempre está preocupado em convencer as pessoas e os liderados. Como isso pode ser feito para que a gente não crie os bloqueios de que as pessoas vão se sentir ameaçadas em perder o emprego? Porque até então, quem fazia aquele movimento repetitivo de colocar o produto dentro da caixa eram pessoas. Quem fazia o reabastecimento daquelas gaiolas de insumo eram pessoas. Como que você lida isso na gestão? Como que você convence essas pessoas a falar que isso é positivo, que isso é importante a ser feito? Uma das coisas é desafiar as pessoas. Um bom líder sempre desafia as pessoas com quem ele trabalha, e as pessoas começam a entender que o desafio é importante para a vida e para a carreira delas. E como eu falei para vocês que com o avanço da tecnologia eu não preciso mais ter um especialista robotista para poder fazer a programação dos robôs e que ela ficou muito mais fácil de ser feita, eu peguei pessoas da operação junto com os técnicos, montamos equipes e como se fosse numa forma de hackathons, vamos ter um desafio aqui, turma. Como que você vai automatizar esse processo com um robô colaborativo? E aí aquelas equipes trabalhavam para achar soluções para cada um dos tipos de processo. Assim você traz um engajamento, você transfere conhecimento para as pessoas se sentem motivadas que agora elas estão aprendendo coisas novas, profissões novas, e pessoas que até então comuns, que talvez nunca se imaginavam em programar um robô, começam a fazer programação. E aí você muda totalmente o jogo de como que você lida com esse desafio de convencimento dos seus liderados. Esse foi um caminho que a gente fez. Uma outra coisa que eu até comentei com vocês na hora do intervalo é que o que é importante que essas pessoas saibam é que se a gente deixar de investir em tecnologia, os nossos empregos também podem estar comprometidos. Porque a gente vê que muitas empresas que não se adaptaram e não viraram mais produtivas, elas ficaram numa situação ruim e chegaram a ser fechadas. Como eu comentei, tem um estudo da Espanha em que comparou as empresas que investiram em tecnologia, investiram em robôs, das empresas que não investiram em robôs. E que depois de um estudo de 20 anos, foi notado que as empresas que não investiram em robôs faliram. E que, com isso, se perdeu mais empregos do que aquelas que investiram em robô e continuaram no mercado. Então, a gente tem que conseguir dar essa visão para as pessoas que trabalham com a gente. E que se capacitar é super importante para a carreira deles. Ainda na questão da aplicação dos robôs, como eu falei para vocês, que a gente colocou 16 robôs em um ano, é porque a gente usou o E lá da nossa estratégia Dream, da execução. E a gente usou a metodologia certa de projetos.
Quando eu falo isso usamos o Kanban, o modelo ágil de projeto, para dar velocidade necessária de implementação. E, por exemplo, esse projeto aqui dessa aplicação, que é pegar os potinhos, né, a gente fez em 35 dias, usando a metodologia ágil. Desde a ideia até o final do projeto funcionando. E para quem é do mercado aí, sabe como funciona a construção de máquinas e soluções de implementar máquinas, pelo menos qualquer máquina nova que você compra de um fabricante para implementar na sua fábrica, eles levam pelo menos 5 meses. Ainda estou falando de um fabricante bom que entrega certinho. Pelo menos 5 meses. E o que a gente está falando aqui é que, usando a metodologia ágil e usando aqui essa tecnologia em si, a gente fez um projeto em 35 dias. Realmente é muito mais rápido do que qualquer outro projeto. Vale a pena usar esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia. E aí, trazendo um pouquinho ele funcionando aqui para vocês, né? O que faz isso aqui? Na verdade, eu tinha 2 pessoas fazendo esse trabalho. Eu estou pegando aqui a canequinha do meu produto facial e colocando ali a gente chama de pucks, né? Que é aquele bercinho para que ele possa ser envasado, selado, fechado, colocado na caixa e assim por diante. Mas eu tinha 2 pessoas fazendo isso, de uma forma manual. Tá? Mas é simples, né, fazer isso. Mas eu tenho que fazer desde que esse produto chegue na posição correta. Eu tenho que fazer, não sei se vocês percebem, mas existe um espaçamento entre aqueles bercinhos lá, e eu preciso colocar nesse mesmo espaçamento. Então eu chego com o produto aqui todo juntinho, eu criei um dispositivo e muitas das peças aqui construídas na impressora 3D, para que eu possa ter um acionamento, a divisão dos itens na mesma, vamos dizer assim, no mesmo espaçamento dos berços, para que fique na posição correta para o robô descer, pegar e fazer o pick and place das peças. Como a gente usou muito da impressora 3D, a gente conseguiu construir as peças ali mesmo na nossa oficina. A gente mesmo programou o robô, aplicou ali e em 35 dias a gente ganhou 2 HCs, headcounts, 2 posições, 2 mãos de obras nesse processo, que hoje roda em 3 turnos, ou seja, 6 HCs. E aí, se você você que é gestor de fábrica, você vê quanto isso é importante dentro da sua produtividade na entrega de um produto desse no fim do dia. Tá? Então, esse é um exemplo de aplicação dos robôs no nível 1 da visibilidade. Tá bom? Outro exemplo ainda, né? Lembra que eu falei que a gente queria colocar lá o robozinho autônomo para poder fazer o abastecimento de uma forma automática? Essa aqui é a nossa fábrica, né? E a gente fez isso, olha, ele está meio ainda achando o caminho dele ali, mas foram os meninos que até então nunca tinham programado um robô autônomo, que fez toda a programação, fez todo o dispositivo ali para poder fazer aquele Kanban automático, como eu falei para vocês. Né? A linha reduziu uma das gaiolas de insumo, de frasco, e o robô foi lá e levou o frasco. Né? Mas teve que desenvolver todo um dispositivo aqui em cima do robô, uma parte mecânica, para quê? Para que quando ele chegasse embaixo da gaiola, um acionamento mecânico para elevar, acoplar embaixo aqui dessa gaiola, para que pudesse fazer um movimento e não ter problema. Então os meninos lá, nossos, eles aprenderam, desenvolveram e fizeram a aplicação. Não sei se vocês entendem o valor que isso traz para a nossa equipe. O quanto eles se sentiram valorizados, incentivados, e que eles estavam conquistando e resolvendo aquele desafio. Isso realmente não tem preço. E eu fico muito feliz de ver as pessoas da minha equipe
se desenvolvendo. Isso é legal demais. Então falamos dos robôs autônomos e colaborativos às aplicações práticas. Vamos falar da manufatura aditiva? Como eu falei para vocês, a manufatura aditiva é aquela que eu adiciono o material. É muito mais sustentável do que as outras tipos de manufatura. E aqui são alguns exemplos de impressoras 3D que são utilizadas na manufatura aditiva, tá? Isso aqui a gente fez. Essa aqui, ó, é o modelo exatamente de quando eu comecei a fazer o projeto. E aí eu vou contar para vocês o que a gente fez. Eu não tinha uma impressora 3D na fábrica. E uma impressora 3D, por mais que ela seja para um uso industrial, não é aquela caseira, né? É uma que tem minimamente uma qualidade para um uso industrial. Ela não é barata. E aí o que eu fiz, eu falei assim, poxa, a gente precisa dar condições para a gente explorar essa tecnologia. Eu entrei em contato com um dos caras que vendem esse tipo de impressora e eu sugeri para ele, você tem um modelo de negócio de aluguel? Ah, não. Isso eu não faço, eu só vendo. Falei, por que não? Falei, porque a gente nunca pensou nisso, a gente não é essa a prática da empresa, a gente vende as impressoras, eu trago dos Estados Unidos e eu vendo. Eu falei, puxa, a gente poderia fazer um negócio, né? Hoje está muito disso, né? A gente pode pensar, né? Os modelos de negócio, a gente fala, é comum na informática o modelo SaaS. Não sei se vocês já ouviram falar, que é Software as a Service. Eu não compro mais assinatura, mas eu compro o serviço de software. SaaS. Aí eu propus para ele, por que a gente não faz um HaaS? Hardware as a Service. Hardware como serviço. Aí ele falou, não, legal, vou estudar um pouco. Aí ele estudou e falou, não, é factível, dá para fazer. Então eu vou te alugar a impressora. Aí ele me alugou por 3 meses. E durante esses 3 meses, eu incentivei a minha equipe para, puxa, quais são os modelos? Como que a gente pode fazer, tirar os projetos do papel e começar a aplicar a impressora 3D, a manufatura aditiva no dia a dia da nossa fábrica? O que dá para fazer, o que não dá para fazer? E a gente começou a fazer isso, tá? Então foi esse modelo aqui que a gente locou na época. Aqui eu vou trazer um pouquinho desse vídeo aqui, que mostra como a gente aplicou a impressora 3D, tá? A gente construiu a peça, né? Pecinha preta aqui, e a gente colocou na máquina, tá? E a gente estressou o uso dela. Primeiro exemplo, tá? Foi o nosso protótipo. Para ver a performance, como que isso estava funcionando, se isso estava dando certo, se isso não ia dar certo. Foi isso que a gente fez, para avaliar se funciona ou não. Então, durante aqueles 3 meses que a gente contratou a impressora, aí outro exemplo, ó. A gente também construiu essa outra peça branca aí, ó, que está pegando ali, na impressora 3D. Durante esses 3 meses de execução, a gente reuniu 20 casos. Fizemos uma lista dos 20 casos, dos potenciais casos para aplicação da impressora 3D. E aí, com as equipes, para trabalharem nesses 20 casos. Dos 20 casos, 17 foram bem-sucedidos. E o modelo foi esse. A gente faz a engenharia reversa, inclusive está no próximo slide. É isso mesmo. Eu pego a minha peça física, coloco um profissional para fazer engenharia reversa, ou seja, desenhar esse modelo no software apropriado. A gente pega isso, transfere para o software de camadas, que é um software para impressão 3D. Você manda esse arquivo para a impressora 3D, constrói a peça
e põe para testar. Foi isso que a gente fez. É claro que quando você tem uma peça numa manufatura tradicional de usinagem, ela tem características mecânicas diferentes de uma peça que foi injetada ou foi usinada de uma peça que foi feita na impressora 3D. E nesse momento de construção é que você começa a entender quais são as fragilidades. Nesses testes, você entende quais são os reforços que você precisa fazer para que você possa adaptar a peça que até então era feita num processo produtivo para a impressora 3D. E como eu falei para vocês, das 20 peças que nós colocamos como caso naqueles 3 meses de locação de máquina, a gente conseguiu 17 serem bem-sucedidas. Tá? Outra coisa aqui, né, que foi importante para esse processo. Eu estava dando aula e eu estava com essa ideia de que eu preciso colocar impressora 3D lá na minha fábrica. Só que eu não tinha até então um profissional de projetos nesse nível, de projeto mecânico, de tirar as dimensões, fazer essa engenharia reversa. E aí foi numa aula dessa, falando da minha ideia que eu queria fazer, que eu conheci um aluno que até o momento estava desempregado. Ele falou assim: professor, eu estou desempregado já faz 1 ano e meio e a minha especialidade é desenhar peça. Aí eu falei: mas você já trabalhou com impressora 3D? Ele falou: não, nunca trabalhei com impressora 3D, nunca vi uma de perto. Eu sempre trabalhei com usinagem. Sou capaz de usar os softwares de SolidWorks, de Inventor, que são softwares de mercado para desenhar em 3D. Eu já tenho uma experiência muito grande, professor, mas nunca mexi com uma impressora 3D. E aí, numa aula dessa, a gente conversou, continuamos a conversar e eu contratei ele para trabalhar comigo. Olha como que a gente pode ter e gerar oportunidade. Ele ficou super interessado no projeto, eu também fiquei super interessado, que seria um jeito de viabilizar, e a gente conversou, contratei, ele começou a desenhar engenharia reversa, começou a entender um pouco da impressora 3D, e eu falo para vocês que ele é um dos caras hoje que iniciou praticamente, né, é uma das referências de conhecer impressora 3D hoje no Brasil, porque ele começou uma coisa realmente que na época era disruptiva. Né? Inclusive até ele hoje participa de alguns seminários, de algumas palestras, que ele fala: ó, foi assim que eu fiz, foi assim que eu fiz, é assim que eu faço. Ele até ajuda outros profissionais fazendo isso. E olha que coisa legal, né? De até então, de usar de uma oportunidade, da conexão que a gente está aqui em aula, do desejo de criar uma coisa nova, todo mundo saiu bem nessa história. E a gente conseguiu tirar essa ideia do papel. Então, aqui são exemplos, tá? E aqui que eu queria mostrar para você de outros benefícios da impressora 3D. Quais são os benefícios? Ó, tá vendo aqui nesse filme aqui? Eu estava com a máquina, ela é preparada para eu fazer um produto do tamanho X. E a proposta e o marketing queria fazer uma miniatura ou um tamanho menor daquele mesmo produto. Para eu fazer isso, no modelo tradicional, no modelo que a gente sempre conheceu, eu teria que fazer uma modificação na máquina completa para preparar a máquina para receber o novo produto. Tá? Com a manufatura aditiva, a gente quebrou outro paradigma. Não sei se vocês perceberam aqui no vídeo, mas a máquina estava preparada para o produto grande, ele ia ficar folgado, certo? E aí o que a gente fez? A gente imprime na impressora 3D um inserto, uma coisa que compensa ali o tamanho, e agora já estou com o produto. E a máquina preparada para o tamanho novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que outro benefício da manufatura aditiva, da impressora 3D, é você conseguir lançar produtos mais rápido. Cai muito o tempo do time to marketing, chamado, né? De você conseguir dar agilidade no processo da construção das coisas para lançar produtos novos. E a gente tem esse case de sucesso aí para mostrar para vocês, tá?
Além disso, a gente também tem a redução de custo das próprias peças de reposição. Nesse exemplo aqui dessa garra, tá vendo? A gente tinha o custo convencional, que é a garra usinada. São duas garras aqui. A de trás é a usinada, o processo convencional, e ela custa R$8.000, R$8.200. Quando eu faço ela na impressora 3D, a mesma peça, ela custa R$700. Então, de R$8.000 para R$700. Ou seja, são 11 vezes menos o valor da peça. Então, para a gente que era de manutenção e para a gente que está sempre construindo novas peças para novos produtos, isso é realmente uma vantagem super interessante e muito importante para benefício para os nossos resultados. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como aplicar a impressora 3D e quais são os benefícios do payback. E ainda falo mais. Lembra que a gente tinha, então, feito a alocação dos 3 meses da peça? Fizemos os 20 casos, mostramos que 17 deram certos. Eu reuni toda essa informação e fui levar para a minha vice-presidência. E falei assim, ó, tenho esse caso, eu estou aplicando impressora 3D, esses são os benefícios, esses são os custos, esses é o retorno sobre o investimento. E se você olhar, né, no modelo industrial de impressora 3D, deixa eu só voltar aqui, ó. Essa aqui é uma impressora 3D industrial, tá? E esse modelo industrial, na época, ele custava R$400.000, uma impressora dessa. Com a precisão e com a gama de materiais necessário para eu aplicar na indústria, tá? E aí, quando eu levei os cases para a minha vice-presidência sobre isso, a minha vice-presidente falou assim, puxa, William, que legal, cara, o payback aqui é claro, a gente consegue payback dentro do ano. O projeto está aprovado. Pode comprar impressora de R$400.000. Aí mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês que muda nesse negócio da indústria 4.0. Eu falei para ela assim, não, eu não quero comprar a máquina. Ela falou, mas por que não? Está dando payback? Por que você não compra a máquina? É mais uma quebra de paradigma nesse novo cenário, turma. Eu não preciso mais comprar a máquina porque até então o fornecedor que só tinha um modelo de negócio de venda, ele se adaptou para um modelo de negócio de hardware as a service. E ele dava para mim a possibilidade de eu continuar alugando. É claro que quando você coloca o preço da compra do ativo versus o preço de um aluguel, de um pagamento mensal desse cara, se eu colocar na ponta do lápis e se for simplesmente numa cabeça de um financeiro, eu vou falar assim, puxa, fica mais barato comprar do que alugar. Né? E esse realmente é um desafio. Mas mesmo alugando, ainda dava payback. E eu falei assim para minha vice-presidente, eu falei assim, não vamos alugar, não vamos comprar, desculpa, vamos alugar. Mas, William, é mais barato comprar do que alugar. Só que o grande detalhe é que, lembra da velocidade que a gente explorou? A velocidade é rápida, a tecnologia avança rápido. Se eu comprar, daqui 6 meses vai vir um outro modelo muito superior. E aí eu vou ficar com uma máquina defasada. E eu não tenho a flexibilidade do modelo de aluguel. De eu pegar a máquina que ficou defasada e colocar uma máquina que tem está mais moderna, com outras opções, com outros materiais. Aí ela entendeu de que, puxa, faz sentido. Então vamos ir para a locação. Então convenci a vice-presidente e o diretor financeiro que compensava muito mais fazer a compra do serviço do que a compra do ativo. É um outro modelo de pensamento que a gente tem que quebrar quando a gente fala de indústria 4.0. Legal, né? E aí, turma, fizemos vários
depois dessa avanço do projeto, eu não fiquei só nos 20 casos. A gente construiu mais de 7.000 peças na impressora 3D em 2 anos. E são mais de 500 modelos que nós aplicamos, bem-sucedidos. Para vocês verem que realmente a gente quebrou paradigmas e a gente consegue avançar bastante. Uma outra coisa que é importante quando você tem impressora 3D. Até então, todos os lançamentos dos meus produtos novos, eu tinha que fazer um mock-up. E esse mock-up eu tinha que pegar todo o desenho industrial, mandar para uma empresa o desenho, e esse cara ia construir um mock-up que é uma réplica do meu produto final, de como que ele ia ficar para marketing. E quando você faz isso, por mais que você tenha os acordos de confidencialidade, você está pegando a sua ideia e colocando na mão de terceiro para criar esse mock-up. E essa informação pode vazar. E aí o seu concorrente pode se antecipar e lançar um produto muito parecido, mais rápido do que você. Essa é a concorrência e esse é o mercado. Quando a gente internalizou e colocou a impressora 3D para funcionar dentro da fábrica, a gente teve o benefício de construir os próprios mockups. Eu não precisava mais vazar informação para terceiros. Mais um ganho do uso da impressora 3D dentro da nossa fábrica. Legal? Indo para gêmeo digital e simulação. Quando eu falo de gêmeo digital e simulação, a ideia é que a gente quer aplicar o Digital Twin para reduzir os custos desnecessários, possibilitando que produtos e processos sejam testados na sua etapa de concepção, ainda em ambiente virtual. Mas como fazer essa aplicação? Como que eu faço isso? A ideia é a gente fazer, uma simulação computacional das plantas, dos produtos, fazendo análise dos dados em tempo real. A gente quer aproximar cada vez mais o mundo físico, o virtual do físico. A gente quer fazer e propor aperfeiçoamento das linhas de produção e até mesmo dos desenhos de produto, para que você possa ter uma linha que trabalhe e um produto que tenha a maior produtividade possível. Você quer gerar a otimização dos recursos e você quer melhorar todas as coisas, inclusive ter mais economia nesse lançamento de um novo produto. Com isso, as suas tomadas de decisão são mais inteligentes e são mais lucrativas. Aqui é um exemplo de como que é um gêmeo digital funcionando numa fábrica, uma visão geral aí, você tem toda a sua fábrica construída num desenho 3D. Você tem ali todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Você tem todos os tempos, você tem todos os métodos, você tem os produtos ali funcionando e você mede, o valor de cada uma das atividades. Isso seria a ideia do gêmeo digital funcionando, tá? Mas ele não é simplesmente um virtual twin, que você só pega todos os dados, como eu falei para você, e joga dentro de um simulador. Você tem, mais uma vez, a vantagem da conectividade. E você vai ter o input das informações nesse gêmeo digital em tempo real. E qualquer oscilação do processo, qualquer mudança que estiver acontecendo, você consegue ter a informação para tomar decisão e reagir rápido a um potencial problema. Uma outra coisa também que quando você fala do gêmeo digital é que não somente a linha de produção que ela está digitalizada. Você mais uma vez vai para a cadeia, desde a concepção do produto, de como que aquele formato e como aquele formato vai influenciar em toda essa fábrica, em cada uma das etapas do processo. E de como que esse produto chega até aos meus transportes.
toda a movimentação. Você entende toda a cadeia de valor desse processo. Então, isso é o Digital Twin.